Olá, sejam bem-vindos ao nosso Unimedcast aqui da Unimed Vale de São Francisco. Esse é o nosso segundo Unimed. Hoje nós temos convidados maravilhosos e para comemorar a conscientização do câncer de mama, o diagnóstico precoce nesse Outubro Rosa. Estou aqui com um tom de rosa, estou aqui na minha fardinha da Unimedcast, esse verde aqui, mas eu estou aqui com o meu adesivo. E hoje eu tenho 3 convidados, tá? Vou começar aqui pela minha direita. Temos aqui a doutora Daniela Matoso. Ela é alergologista e ela já passou por uns aperreios que ela vai contar para a gente hoje. Imaginem qual é. Tenho também a doutora Luciene Seixas, que ela é neurologista clínica, também já passou por uns aperreios. E eu tenho aqui o doutor Carlos Gustavo Reis, que ele é mastologista, e ele que tira as mulheres do aperreio no câncer pesado, que dá aquele apoio, né? Que a gente quer ser... Papel importantíssimo, viu, Gustavo? Tem que ser afagado nesse momento, né? Então, eu queria dar boas-vindas a todos vocês e passo a palavra primeiro para você, Daniela. Olá, bem-vindo a todos. Luciene. Oi, gente, bem-vindos. Obrigada, Rodrigo, por essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Eu fico super empolgada quando eu vou falar sobre esse assunto, porque eu sinto o meu papel como médica e como pessoa que já passou por essa doença tão delicada, mas, ao mesmo tempo, desafiadora e gratificante, porque quando a gente se cura dessa doença, a nossa vida meio que dá uma guinada. E eu estou aqui para ajudar, apoiar quem está precisando e quem está passando por essa situação. Então, estou muito feliz de estar aqui, viu? Com o Dani, com o Rodrigo, com o Gustavo. E aí, Gustavo, conta aí, como é ser médico mastologista? Pessoal, obrigado pelo convite, é uma satisfação grande estar aqui. Hoje é um dia de a gente dividir as nossas experiências, nossas opiniões, e com as duas aí que a gente vai aprender muito com elas também. Ser mastologista, para mim, é sensacional, porque é uma especialidade que você ajuda muito as pessoas e você vê que a maioria das vezes a gente consegue vencer. O câncer de mama é um câncer que é bastante agressivo, mas se for diagnosticado precocemente, ele tem uma alta taxa de cura. Então, a maioria das vezes a gente vence. Então, é uma satisfação de um trabalho que a gente faz que vê resultado. Perfeito. Vê só, né? A gente está num mundo pós-pandemia. A pandemia mudou a maneira de como a gente vê a vida. Algumas pessoas perderam parentes bem próximos. Isso mudou a maneira de que a gente vê o mundo, enfim. E ter Covid na pandemia era a sensação de morte iminente. Eu brincava dizendo que era o novo câncer. As pessoas entravam em desespero, porque essa sensação de morte iminente era muito comum ser relatado quando você tem o diagnóstico de câncer. Você teve isso, Dani? Tive mais ou menos. Realmente é um diagnóstico que caiu assim no meu colo, né? Um diagnóstico de exame de rotina, sem histórico familiar nenhum. Ninguém na minha família nunca teve câncer de mama, eu não tinha sintoma nenhum. Então, na verdade, foi como se eu achei que fosse um engano, que aquele diagnóstico não era verdadeiro, que tinha sido um engano do exame. Não é. Com certeza não é um câncer de mama. Até que veio o diagnóstico definitivo, e realmente era, mas que numa fase inicial, como o colega mastologista bem falou, ele pode ser curado. Inclusive, Gustavo entrou na minha cirurgia, participou da minha cirurgia, que foi feita em um Outubro Rosa. Esse ano. Exatamente. Ano ou 2 anos hoje? 3 anos. 3 anos já, 3 anos. Coisa boa. 3 anos. Você teve essa sensação de morte? Sim, tive essa sensação de morte muito forte. O diagnóstico para mim foi bem complicado, foi difícil. Parece que o chão se abriu e você caiu lá naquele buraco, entendeu? A sensação é de que, meu Deus, eu ainda sou tão nova e já vou embora. Será que vai ser assim mesmo? Meu Deus, eu tenho 2 filhas. Exato. E essas foram as frases que se passaram na minha cabeça.
Eu tenho 2 filhas, elas ainda precisam de mim. Meu Deus, eu ainda queria viver um pouco mais, né? Então, de imediato, quando você percebe o diagnóstico, e a gente, como médica, quando a gente entra lá na mamografia, que a gente olha para a cara da técnica lá, a gente já sabe que tem alguma coisa. Não dá para esconder. Então, quando eu recebi quando eu olhei para ela e vi, percebi, senti que tinha coisa errada, isso me passou pela cabeça. Mas, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, ao mesmo tempo, veio uma força de, pera, calma, eu vou superar. Pera, vai dar certo, eu vou fazer tudo que for preciso, eu vou atrás. Eu vou me cercar de pessoas que vão me ajudar, né? Então, medo, muito medo, mas coragem também. Coragem de enfrentar esse medo. Eu acho que foi mais ou menos essa a minha experiência. Videte falou uma coisa com relação à pandemia. Eu descobri em 2020 e a gente estava no início, no primeiro ano da pandemia, né? E aí, realmente, você lidar com aquele medo de... Eu vou entrar num hospital para fazer um procedimento cirúrgico num período de pandemia. Foi um medo duplo, né? Duplo. Eu tive um quadro gripal um pouco antes da cirurgia, então não podia fazer nada agora, tinha que esperar. Então, naquela fase realmente bem inicial, foi bem pesado. Fazer exames de Covid, dependendo do exame, não vai fazer a cirurgia, vai adiar, né? Cirurgias suspensas, foi bem pesado. E esse medo realmente de você pensar nos seus filhos, o medo da morte iminente, a morte não próxima, assim, uma possibilidade da morte se abrindo ali, né? Porque morte às vezes ainda é um conceito tão abstrato, né? Todo mundo se fala da morte, todo mundo sabe que a morte existe, que vai acontecer, a gente vê morte ao redor da gente, com a família, com um amigo e tal. Mas quando você tem esse diagnóstico, por incrível que pareça, apesar de todo o avanço da tecnologia, o avanço médico, científico, o diagnóstico de câncer ainda remete muito a uma questão de morte. Então, é quando você realmente vivencia concretamente o que é morte. A possibilidade mais próxima, né? A possibilidade muito real de morte sua, né? Diferente de outras doenças, que às vezes é uma coisa mais inesperada, um infarto é uma coisa muito rápida, às vezes você não consegue pensar. Um acidente, às vezes, é uma coisa muito rápida, né? O câncer não, é aquela coisa assim que vai te mastigando. Você vai ter que consumir aquela ideia, mastigar aquela ideia de que você pode morrer e que você vai fazer o tratamento, você pode ficar curada, mas que ele pode recidivar, mas que ele pode ter uma metástase aí no futuro. Então, é um conceito de morte que perdura, inclusive. Com o passar dos anos, claro, vai amenizando, você vai se fortalecendo, você vai esquecendo, você vai vivendo outras coisas. Mas existe sempre uma sombrinha aqui atrás de você que talvez quem nunca tenha tido um câncer não saiba, não tenha isso. Existe sempre uma sombrinha assim, né, de que, poxa, pode vir de novo, pode acontecer, pode recidivar, pode morrer, né? É uma forma mais concreta, eu acho. Câncer de mama, só um adendo. O câncer de mama, ainda hoje, no mundo, é o câncer que mais mata as mulheres. E também é o câncer mais prevalente. O câncer que tem, tirando o câncer de pele, o câncer de mama é o que tem mais em mulheres. E hoje, no mundo, é o que mais mata. Se você separar os países mais ricos e os países mais pobres, o câncer de mama nos países mais desenvolvidos já não é mais o que mais mata as mulheres. Hoje, o câncer de pulmão é o mais letal nos países ricos, nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, o câncer de mama ainda é o que mais mata. Então, quando chega na população geral do mundo todo, a gente diz que o câncer de mama é o que mais mata no mundo, mas por conta disso. Mas tem um alento muito grande, já que os países ricos estão conseguindo diminuir essa questão da mortalidade, um dia vai chegar para a gente também, logicamente. E isso é graças aqui ao diagnóstico precoce e a questão dos tratamentos. Quando você falou em relação à morte, vale salientar que antigamente a palavra câncer era uma palavra que nem era verbalizada pelas pessoas. Então, as pessoas que recebiam um diagnóstico de câncer, era como se realmente fosse uma sentença de morte. A paciente dizia, eu tenho aquela doença, ela morreu daquela doença. Então, nem falar, pronunciar a palavra câncer, antigamente o pessoal tinha medo até de falar. E uma coisa muito importante, que é isso que vocês estão trazendo,
que são mulheres importantes e vistas para pacientes que vão para frente e dizem que teve câncer e que venceram, estão vencendo, e isso é importante para desmistificar essa questão da doença. Outra coisa importante também é quando o pessoal vai para a televisão, um artista, uma cantora dessa famosa, vai para frente e diz que teve câncer de mama, que está em tratamento. Então, o público se vê muito com essas pessoas. As pacientes veem com as médicas dela, que são pessoas que, normais como elas, que tiveram câncer e que hoje conseguiram vencer. Então, essa é a questão. E, inclusive, por isso que a questão do Outubro Rosa é muito importante. É para desmistificar essa questão do câncer de mama e na importância do rastreamento precoce para a questão do tratamento. Mas eu queria perguntar a você, como é que você acolhe? Chega uma mulher chorando no seu consultório. Como é que é acolher nesse momento difícil? Veja, a questão é normal. O que é que eu digo para um paciente? Você recebeu um diagnóstico de câncer de mama, logicamente ela vai receber muito triste, vai chorar e é normal que chore. O que eu oriento geralmente para minhas pacientes é o seguinte: naquele dia que está recebendo aquele momento de receber o diagnóstico do câncer de mama, é o momento de ficar triste, é o momento de chorar, é o momento de repensar a sua vida, normal, é exatamente isso. E é bom que ela chore, que ela bote para fora, que ela não fique segurando. Eu digo para os pacientes, não esconda. Não faça esse esforço de esconder das pessoas. Você tem que ter pessoas queridas, pessoas próximas perto de você. No trabalho, não precisa esconder em relação a isso, porque você vai precisar faltar, vai precisar fazer alguns exames. E quanto mais você fica forçando, escondendo as coisas, mais energia você vai se despendendo e você precisa de energia para outras coisas. E eu digo sempre isso: hoje é dia de chorar, é dia de ficar triste, ok. Mas amanhã é dia de levantar a cabeça e fazer o que tem que ser feito. Porque se você ficar parado e chorando, realmente não vai ter solução. Mas como é uma coisa que tem solução, se não existisse tratamento ou não existisse alguma coisa a ser feita, não adiantava nada existir um mastologista. Então, para que existir um mastologista se toda paciente que fosse ter câncer de mama já não iria ter solução? Então, essa a questão. E a maioria das vezes o que a gente vê é que as pacientes, elas conseguem ter uma sobrevida ou a cura, que é o que a gente quer. Então, em todo momento, a gente tem como ter alguma coisa para fazer para um paciente. Nunca. Eu digo a todos isso. Enquanto a vida, sempre há esperança. Isso aí não tenha dúvida. Então, é exatamente isso que a gente acolhe. E como o câncer de mama é uma questão multiprofissional, envolve muita gente. Envolve mastologista, envolve oncologista, radioterapeuta, o médico nuclear. E aí vem a questão do psicólogo, que é muito importante, fisioterapeuta. Então, é muita gente trabalhando em prol para aquela pessoa, para ela se recuperar. Perfeito. Como foi a sua descoberta? Você foi fazer uma ultrassom, fazer um check-up e apareceu... Foi, na verdade, quando nós viemos para Petrolina, no primeiro ano foi meio tumultuado de exame, né? E eu realmente fazia achando que não ia encontrar nada, né? O que é a maioria das... O check-up de rotina. Check-up de rotina. E chegou a pandemia e eu disse, não, já estava um pouquinho atrasado, mas pouca coisa. E quando a pandemia deu aquela primeira acalmadazinha, eu disse, vou fazer meus exames. E aí, achei... Mas foi diagnóstico assim, diagnóstico realmente de achado, inclusive não palpável. Não foi autoexame? Não. Mesmo depois do diagnóstico feito, ele não era palpável. Não, que é o que eu costumo falar, que o ideal, eu posso estar enganada porque não é a minha área, mas o ideal é exatamente você diagnosticar antes de ser palpável, antes do autoexame. Porque quando o autoexame você detecta algum nódulo, ele já é palpável. Então, se você consegue diagnosticar antes dele ser palpável, antes de você ter linfonodos, antes de você ver retração, antes de sentir qualquer coisa, é o ideal. Entendi. Por favor, dê a sua palavra. Você é um especialista, rapaz. É exatamente isso que ela falou. Isso é muito importante. Existe uma máxima na medicina que diz que a clínica é soberana. Para a mastologia, o ideal era que não fosse. Porque o ideal é você tentar diagnosticar um tumor, um nódulo, um caroço, antes dele ser demonstrado, antes de você conseguir sentir. Então, é o que eu digo, o ideal para a gente era que todo o tumor, todo o câncer de mama fosse diagnosticado antes
da paciente sentir. E a questão do autoexame é uma questão importante para a paciente conhecer seu corpo. O ideal é que as pacientes façam a mamografia de rastreio periodicamente. Qual seria o protocolo ideal? Pronto, Mas fica a seu tempo. O ideal da mamografia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pela FEBRASO, pelo Colégio de Radiologia, é fazer mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50. Uma vez a cada 2 anos. Mas, para a gente, o que é que a gente segue? Uma vez todo ano, a partir dos 40 anos. Então, a paciente, o ideal é diagnosticar qualquer alteração ainda no exame de imagem. Paciente abaixo de 40 anos, que tem um histórico familiar, tem uma irmã com câncer de mama, uma mãe com câncer de mama, alguém muito próximo, geralmente, com 10 anos antes, ela já tem indicação de começar aquele rastreio. Geralmente, paciente acima de 30 anos, que é um paciente muito jovem também, não tem indicação de fazer mamografia, porque a mama também é muito densa. Mas aí, aquelas pacientes bem mais jovens, poderia fazer ressonância, ultrassom, outra coisa, mas você já começaria a rastrear. Então, a questão é essa, do rastreio, que é exatamente o que ela disse, que o ideal para a gente é diagnosticar antes de ser palpável. Como foi a sua? Então, vou falar um pouquinho. A minha foi um pouquinho diferente só pelo seguinte. Aquela história, né? Que aqui entre os médicos a gente sempre fala, né? Quando é médico, sempre tem que ter uma coisinha diferente, né? Um esmeraldite diferente. Que, na verdade, eu tive câncer de mama aos 38 anos. Então, assim, eu já fugi um pouquinho da faixa etária. Se bem que nos últimos anos, essa faixa etária tem caído bastante, né? A gente tem que ficar sempre atento sobre isso. Eu tinha 38 anos e eu tinha realizado uma mamografia e ultrassonografia 8 meses antes. E 8 meses antes eu tinha feito esses exames porque eu ia fazer uma cirurgia plástica na minha mama. E eu fiz essa cirurgia plástica. Eu fiz mamografia, fiz ultrassom, tinha alguns fibroadenomas, tá? Pequenos, alguns foram puncionados e todos. Tinha um que era maiorzinho, foi retirado na cirurgia plástica, entendeu? Então, a minha mastologista abriu minhas mamas, viu minhas mamas lá, fez a cirurgia plástica, fechou, tirou um fibroadenoma que era maiorzinho, foi para a biópsia, tudo certinho. 8 meses depois eu fui fazer um ultrassom, né, de rotina. Na verdade, é para fazer com 1 ano, mas aí eu por algum motivo, eu adiantei para 8 meses, uma questão só de logística mesmo minha. E quando eu fiz, eu já tinha um tumor de quase 5 centímetros. Então, foi muito agressivo, meu tumor, foi bastante agressivo. Ele estava muito grande já, em pouquíssimo tempo. Graças a Deus, linfonodos axilar, tinha linfonodo axilar positivo também, mas linfonodos mamários, intramamários... Pode ser, tem linfonodo intramamário, axilar, supraclavicular e infraclavicular. Esses outros não tinha lesão. Fiz todo o tratamento, né? Fiz mastectomia total, fiz radioterapia, fiz quimioterapia, fiz anticorpo monoclonal, o Herceptin, então eu fiz todo um combo completo aí. E graças a Deus, ao final de tudo, eu fui considerada curada, né? Não tinha mais nenhum linfonodo com nenhuma alteração, já na cirurgia, na mastectomia, já não tinha mais nenhum linfonodo axilar alterado. Mas fugi um pouquinho da sua historinha aí. Mamografia ou ultrassonografia? Depende da idade da paciente. Paciente acima dos 40 anos, obrigatoriamente vai fazer mamografia. A mamografia é considerado o exame que conseguiu diminuir a mortalidade em 30% dos casos de câncer de mama. Porém, existem alguns casos de mamografia que aquela mama é densa e que aí você não vai conseguir só com a mamografia rastrear totalmente aquela paciente. Então, e aí você vai precisar de alguns outros exames, que aí é que entra a ultrassom. Uma paciente jovem que já tem mama densa, menos de 40 anos, geralmente ela vai fazer ultrassom. Com o envelhecimento da mulher, há uma substituição do tecido mamário por gordura. Isso, chama-se lipossubstituição. Lipossubstituição. E essa gordura, ela fica mais fácil de ver porque ela é mais cinza na mamografia.
Então, se você esperava uma imagem cinza e aparece uma imagem bem branca, então aquilo ali é um nó. Então, de forma bem leiga, eu explicaria isso. Exatamente. Então, assim, eu tenho 60 anos, vale a pena fazer ultrassom ou só mamografia? Não, teoricamente você faz a mamografia. Se houver necessidade de complementar, aí sim que você vai fazer a ultrassom. Se for uma paciente de risco, uma paciente que já teve em relação ao câncer de mama, você já termina pedindo os dois já de rotina. Tô com câncer. A primeira coisa é a cirurgia? Não necessariamente. Aí a colega já disse que ela mesmo fez acho que fez químio antes da Fiz cirurgia. químio antes. A outra colega ainda não falou alguma coisa, fez a cirurgia Eu primeiro. fiz a cirurgia e fiz a radioterapia. Pronto, então o que é que acontece? Até hoje, a gente está gravando isso em 9 de outubro, pode dizer data? Pode? Lógico. É porque eu não sei quando é que vai passar. Ó, Daqui a 5 anos vamos Você passar isso corta, aqui de eu vou novo, ajudar. dizendo Não, lançamento. exatamente. Porque a questão é o seguinte, até hoje, outubro de 2023, outubro rosa de 2023, o câncer de mama, ele só é considerado que foi tratado se ele foi operado. Tá certo? Então, toda paciente hoje que teve câncer de mama, você só pode dizer que ela foi curada, tratada, se em algum momento ela foi operada. Não necessariamente no começo, não necessariamente no final. A questão é porque hoje em dia, o que se está estudando muito em relação a câncer de mama, os trabalhos, é o seguinte, é pegar uma paciente que tem um tumor agressivo, um triplo negativo, vamos dizer assim, e ela faz uma quimioterapia, e você conseguir tratar aquele câncer só com quimioterapia, e aquele tumor desaparecer. E aí é isso que futuramente a gente vai ter essa resposta. Se essa paciente que teve um câncer de mama e foi totalmente curada com quimioterapia, ela vai precisar fazer cirurgia, sim ou não? Essa é uma resposta que a gente hoje não tem, mas existe uma grande perspectiva de não precisar. E aí a gente iria fazer as cirurgias só para as pacientes que não iriam responder completamente a essa quimioterapia. Então isso é uma questão ainda em estudo. A gente não pode fazer isso ainda no serviço, vamos dizer, médico de uma maneira geral, mas é uma coisa que a gente vai ter uma resposta daqui a alguns anos. Então é isso que eu estou querendo lhe dizer. A sua pergunta é, cirurgia, paciente até hoje, outubro de 2023, paciente com câncer de mama, obrigatoriamente, ela tem que ser operada. Mesmo que ela faça uma quimioterapia e tenha uma resposta completa. Então ela tem que fazer cirurgia. Ou seja, o câncer desapareceu todo, Mas mesmo ainda assim tem que ser operar. hoje. Sob a luz do conhecimento atual. Atual, perfeitamente. Pode ser que daqui a alguns anos ela consiga tratar do mesmo jeito que linfoma não faz cirurgia, leucemia não faz cirurgia e só trata com quimioterapia. Então o que é que acontece? Quando a paciente recebe um diagnóstico de câncer de mama, ela sabe que em algum momento ela vai ter que operar. Porém, existem alguns tumores que têm indicação de fazer uma quimioterapia antes da cirurgia. Com que finalidade? Quando você tem um tumor e você faz a quimioterapia, você consegue ter uma resposta in vivo se aquele tumor está respondendo ou não à quimioterapia. É diferente você tirar o tumor e depois ver se ele ia responder ou não, você não tem mais essa resposta, porque você não tem mais aquele tumor. E outra questão é paciente que tem um tumor muito grande e você faz uma quimioterapia para reduzir aquele tumor e ao invés de você fazer uma cirurgia muito maior, você consegue fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia conservadora e conseguir manter a mama, que a gente chama de cirurgia de quadratectomia ou uma segmentectomia. Então, uma das finalidades da quimioterapia é exatamente isso, ou ver a resposta in vivo do tumor e ver a questão de diminuir a cirurgia, que é o que a gente chama de descalonamento, inclusive na axila. Antigamente, toda cirurgia de câncer de mama era tirada a mama toda e tirava os peitorais, maior e menor. O músculo. O músculo peitoral e menor. E aí o esvaziamento axilar. Isso foi começado com Halsted, em 1800 e tanto. E aí, de acordo com o tempo, foi vendo o quê? Que não precisavam tirar o peitoral, então fazia só a mastectomia, tirava o peito e fazia o esvaziamento axilar. Depois, com Umberto Veronese, um italiano, começou a ver que não precisava mais tirar a mama toda. Dava para tirar só o quadrante, que é o segmento daquela lesão, e fazia radioterapia. Foi aí, nesse momento importante, que a radioterapia entrou muito em relação ao câncer de mama, que ajudou a não precisar mutilar a paciente. Então, quando você faz a quadratectomia e a radioterapia, ele teria uma questão de mortalidade quase similar à mastectomia. Então, foi visto que você conseguia diminuir.
E outra coisa também muito importante foi a questão do linfonodo sentinela. Antigamente a gente esvaziava a axila de todo mundo. Hoje em dia faz como? Você injeta com o azul patente, ou com tecnécio, que é através da medicina nuclear, e você vai tirar aquele primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática. Esse linfonodo vai ser estudado na própria intraoperatório pelo patologista, e ele vai dizer se essa lesão está comprometida ou não. Se ela estiver comprometida, faz o esvaziamento axilar. Se ela não estiver comprometida, não precisaria fazer o esvaziamento axilar. E isso foi muito bom para a questão das mulheres, porque diminuía a comorbidade. Porque linfedema, os braços ficam bastante inchados, a questão tudo disso, que diminuía muito a qualidade de vida do paciente. Então, esse foi um grande trabalho em relação a essa questão desse diagnóstico. E outra questão, não sei se está ficando muito prolixo, mas é a questão que hoje que também está sendo muito estudado, são as pacientes que mesmo com linfonodos comprometidos, não fazem esvaziamento axilar, fazendo com que o linfonodo seja só uma questão mais de prognóstico. E aí você iria tratar com quimioterapia e radioterapia. Então, cada vez mais, o mastologista está operando menos. Isso é bom para pacientes. Que aula, né? Capacidade de síntese, né? E aí vem a quimioterapia. A terapia, quando é antes da operação, é a neoadjuvante. Normalmente, a quimioterapia se faz depois da cirurgia. Mas a quimioterapia, quando a gente fala em câncer de mama, aparece a tal da queda do cabelo. Vocês tiveram isso? Eu, na verdade, eu não fiz quimioterapia. Eu fiz a quadrantectomia, né, o quadrante. O meu tumor ele tinha 0,6 centímetro. Foi optado em fazer a quadrantectomia, a radioterapia e depois a hormonioterapia, né? Por ser tão menor numa fase inicial, né? Então eu não tive, mas é muito curioso. Eu não fiz a quimioterapia, mas enquanto paciente, primeira coisa que vem na cabeça, eu quero tirar a mama toda, se possível as duas. Mesmo ele sendo muito pequeno, não foi fácil me convencer que não deveria tirar as duas mamas. Porque a primeira coisa que passa na cabeça, eu quero tirar de arrancar logo tudo e não correr nunca mais esse risco. Quando falaram em não fazer quimioterapia, eu disse, eu quero fazer quimioterapia, eu quero fazer tudo. Porque realmente o medo, a sombra da recidiva, de uma volta, de uma metástase, né? Essa Pesada. sombra persegue, mesmo numa fase inicial. O diagnóstico de câncer é independente, lógico, que se for numa fase inicial, a queda é muito menor, né? Mas mesmo numa fase inicial, o diagnóstico de câncer ainda é um diagnóstico muito pesado. Muito pesado. E você vai viver a sombra dessa possibilidade de uma recidiva, né? Então, eu fiz a cirurgia de quadrante, fiz a quimioterapia, hormonioterapia. E aí? Caiu o cabelo? Caiu meu cabelo, gente. Eu fiquei careca. Pense numa experiência. Eu sei o que é isso. Doutor Elcio, obrigado, viu? A cabeleira tá bonita, viu? Então, a queda de cabelo, claro, para a mulher é difícil. É sempre muito difícil, né? Cair cabelo, perder uma mama, é muito difícil. Mexe muito com a sua feminilidade, com sua autoestima. Mas no contexto que você está vivendo, fica até menor, porque você pensa muito na vida, né? Eu quero preservar a minha vida, eu quero ficar curada. Então você acaba que pesa um pouco menos. Não estou dizendo que não pesa, dói, é triste, mas é aquela coisa, passa, né? E cresce de novo. Esse aqui agora todo é meu. De verdade. Entendeu? Ele já tá grande. Você chegou a usar peruca? Eu usei peruca. Eu fiz uma peruca porque eu não gostava de lenço. Achava feio usar lenço. Então eu queria usar cabelo. Então eu peguei uma peruca de um cabelo de verdade. Fiz a peruca e usei. E fui passando. Depois assumi cabelos curtos, amei, foi uma fase da minha vida que eu usava cabelo bem curto, eu nunca tinha passado por isso, nunca tinha usado cabelo curto na vida. E usei, gostei até, passei muito tempo cortando novamente, ele ia crescendo e eu cortava porque eu gostava do curtinho. E agora tá no grande, no comprido e tá tudo bem, graças a Deus. Como é que você fala para as pacientes a questão da queda do cabelo? A questão da queda do cabelo é mais para a questão do oncologista.
tá? E aí quem tem mais proximidade com as pacientes em relação a isso é o oncologista. Hoje em dia já existe alguns quimioterápicos que não caem tanto nesse cabelo, ou existe alguns né? efeitos de uma touca que para tentar dar uma amenizada, ou então eu tive até alguns pacientes minhas que já fizeram isso daí e tiveram um Essa resultado touca muito hidrata bem. o cabelo durante a... Eu não tenho como lhe falar muito bem porque não é minha área, eu não tenho essa experiência, entendeu? Aí seria melhor ou quem fez, ou então realmente um oncologista. Ele usa como se fosse uma crio, ele bota como se fosse para congelar, esfriar, exatamente. E aí realmente diminui essa questão dessa queda, entendeu? E tem uma paciente, inclusive, minha, que não disse para ninguém que tinha câncer de mama, veja, contra o que eu tinha dito no começo, e ela só foi dizer já no final porque tinha que ir para radioterapia e tinha que ir para Salvador. Ela fez o tratamento, a cirurgia, a quimioterapia toda, sem avisar, só as pessoas muito próximas a ela, né, mas no trabalho, essa questão toda, e ela não conseguia, e essa conseguiu fazer essa com a touca. E o cabelo não caiu tanto. A touca é bastante interessante mesmo, ajuda, porque... Você chegou a usar? Não usei a touca, na época que eu fiz, o serviço que eu fiz não tinha, mas ela ameniza bastante a queda. Cai um pouco, mas não chega a você ficar realmente totalmente careca e tal. Fica com o cabelo mais ralo, mas ajuda, né? Porque o cabelo para a mulher é bastante importante, né? Eu nunca tive problema em conversar, pelo contrário, eu acho interessante, inclusive, divulgar, até porque, como eu não tinha histórico familiar, e eu fiz os exames dizendo assim, eu tenho que fazer exame porque tem que fazer, né? Exame de rotina, todo mundo faz, eu tenho que fazer também, mas eu fazia tendo certeza absoluta que jamais teria, né? Então, eu fazia por fazer. E é importante você falar isso, que não, na verdade, não precisa ter histórico familiar, né? E depois eu comecei a estudar bastante sobre isso. A maioria, inclusive, não tem esse histórico. Eu também não tinha histórico familiar. Eu não tinha alteração genética, meu BRCA1 e 2 negativos, né? E que a minoria que tem, né? Posso estar enganada, mas foi o que eu li. E é interessante você saber disso, para você perceber que pode acontecer com você também. Né? Mesmo sem histórico familiar, mesmo sem palpar, mesmo sem sentir nada, mesmo na época eu estava com 47 anos, né? Não era tão jovem assim, mas abaixo dos 50 de qualquer forma, né? E eu conheci várias pessoas bem mais jovens que tiveram, né? Como fosse o caso, bem mais jovem. Né? Cheguei a uma conclusão da importância de insistir no exame. Você, cliente Unimed, você tem acesso à mamografia digital no serviço da Unionco, fica lá no Hospital Unimed Juazeiro. Se você tiver um plano que é coparticipação, a Unimed isenta você de pagar a coparticipação. É um incentivo para que a mulher da Unimed, ela sendo usuária do plano Unimed, faça esse exame, né, conforme as diretrizes da Sociedade de Mastologia. Repete aí, doutor Gustavo, como é? É uma vez por ano, uma cada vez 2 anos? Como é? Explica melhor isso aí. A mamografia deve ser feita por todas as mulheres acima dos 40 anos, anualmente. Caso seja uma paciente que tem um histórico familiar muito próximo de câncer de mama, com 10 anos antes daquela pessoa próxima a ela com câncer de mama, a mãe, uma irmã, ela já começa a ser rastreada. Então, se eu tiver uma familiar, minha mãe teve, aumenta em quantos por cento a minha chance de ter? Ou não existe esse trabalho? Não, o pessoal da geneticista trabalha muito em relação a isso, né? Mas, por exemplo, aproveitando o seu gancho, que foi o que ela disse do BRCA, que é a questão da genética, vamos dizer assim, 10% dos cânceres de mama são causados por câncer hereditário, que é a questão do caso daquela da Angelina Jolie. Que você tem uma mutação genética, principalmente do BRCA1, BRCA2. Então, é uma paciente que tem um risco aumentado para câncer de mama acima de 80%. Oxe. Então, aquela paciente que tem uma mutação comprovada de BRCA1, BRCA2, que são os mais importantes, tem vários outros. Aquela paciente tem um risco aumentado. Essa paciente, inclusive, são as pacientes que são candidatas a fazer uma cirurgia redutora de risco. Se quiser, a gente pode falar sobre isso.
que é, aproveitando, acho que toda paciente que recebe uma notícia que teve câncer de mama, a primeira coisa que vocês mesmos falaram, querer tirar as duas mamas, de uma vez só, para tentar diminuir um risco, mas não necessariamente isso é feito assim. Graças a Deus tem um médico do outro lado para tentar segurar um pouquinho a onda. Foi difícil me convencer. Aí, entendeu? Porque se for não foi fácil me convencer. Não for na onda do paciente, vai ter que tirar a mama de todo mundo. De todo mundo. É por aí. Então, 10% dos cânceres de mama normalmente são câncer hereditário. A maioria dos cânceres são cânceres esporádicos. São cânceres que ninguém na família teria um câncer de mama. Porém, nos casos que alguém na família tem um câncer de mama, você vai aumentar aquele risco, mas não chega a essa questão dos 80% da Angelina Jolie, vamos dizer. O que é que acontece da Angelina Jolie? Ela tinha uma irmã, uma mãe com câncer de mama, uma tia com câncer de ovário, ou é o contrário, alguma coisa, e que ela já tinha esse diagnóstico de mutação de BRCA. Então ela fez o teste, comprovou que ela tinha. Isso foi em 2013, essa questão da Angelina Jolie. Então foi uma revolução, porque ela foi para a mídia e começou a falar isso. Então todo mundo começou a querer tirar as duas mamas baseado nisso. E aí aumenta, quando você tem um teste genético, também vale salientar o câncer de ovário. Então é uma paciente que também aumenta risco para câncer de ovário. Então você vai fazer uma paciente jovem já tirar os ovários, porque tirar a mama é uma coisa, mas tirar os ovários, que ela vai ficar na menopausa bastante cedo, tem outras complicações também. Então isso tudo tem que ser pesado. Então o que é que acontece? Mas se você tem um teste genético positivo, você conseguiu diminuir esse de 80% para menos de 10%. O que eu quero dizer é que não zera. Você diminui muito nos casos disso, mas você não vai zerar o risco de ter um câncer de mama. Você não zera o risco de uma paciente dessa de ter uma recidiva de câncer de mama em relação à mastectomia. O paciente teve um câncer de mama, fez uma mastectomia. Infelizmente, você, por ter câncer de mama, você é uma paciente que tem o maior risco de ter câncer de mama novamente. Maior do que uma outra pessoa que nunca teve. Ela é uma paciente que tem que ser acompanhada sempre. Então, essa é a questão que eu quero deixar claro. Essa cirurgia de redução de risco, que o pessoal gosta de chamar cirurgia profilática. Profilático é quando você deixa de aparecer. Mas a gente não gosta de chamar muito essa palavra. Eu gosto de chamar cirurgia redutora de risco. Ela vai diminuir, mas não vai zerar. Então, tem que continuar acompanhando. Isso é interessante, pessoal, porque muito se fala do Outubro Rosa, uma campanha de prevenção. Não é prevenção. É uma campanha de conscientização para o diagnóstico precoce. Não vai ser o autoexame que vai proteger ou você fazer uma mamografia a cada ano. Já fiz minha mamografia, estou protegida. Não, não é isso. A mamografia serve para você identificar o quanto antes essa malignidade, né? E outras coisas, o doutor mastologista daqui do lado vai ver que nódulo na mama não necessariamente é um câncer. Lógico que quando vê um nódulo a gente pensa em câncer, mas existem os fibroadenomas, existem vários cistos na mama, enfim, que tira a mulher do centro, né? Porque fica com medo. E agora, sabendo dessa informação, deve dar medo fazer essa mamografia de controle, não dá não? Dá. Hoje, eu acho que 3 anos após, eu já vou mais tranquila. Mas não vamos 100% tranquilas. Né? Tem quanto tempo que você operou? 7 anos. Já está tranquila? Quando chega a semana de fazer o exame, a tranquilidade vai embora. Uma pergunta. Eu nunca coloquei prótese de silicone, na verdade eu não fiz nada, mas é uma dúvida que paira assim na minha cabeça e que talvez seja interessante. Pacientes que têm prótese, tem uma dificuldade maior em detectar o câncer de mama de forma precoce? O câncer de mama não é causado pela prótese. Não. Primeira coisa, já é bom já aproveitar o gancho já pra gente falar isso também, entendeu? Porque muita gente tem vezes que tem medo que, porque eu botei a prótese, não necessariamente. Existe na própria, e sim, outra coisa, paciente que colocou prótese vai ter que fazer mamografia. Paciente jovenzinho de 20 anos, quando chegar nos 40, vai fazer sua mamografia. Existe uma manobra chamada manobra de Eklund, que é feita na mamografia, que você empurra a prótese para trás e aí você consegue fazer a mamografia
para tentar afastar essa prótese, para ela evitar que ela pegue a mama toda e aí dificulta realmente a visualização. Quando faz esse tipo de manobra, ela facilita. Então a gente consegue ver melhor a mama nesse sentido. E aí aparece a mesma coisa. Se for uma paciente de alto risco, que tiver que complementar, você já vai ter que fazer ressonância, ultrassom também. Mas a mamografia vai continuar fazendo. Pessoal, a Unimed tem um serviço especializado em oncologia. Fica lá em Juazeiro. Se chama Unionco. É um Unionco com H, porque também é nosso serviço de hematologia. Nós temos excelentes médicos e nós criamos o Sino da Vitória. Quando um paciente recebe eu já a vi uns alta, videozinhos assim né, deles lá. recebe a alta, junta toda a equipe e o paciente balança sim. o sino da vitória. Nossa, isso é tão simbólico, isso é tão importante, tanto para o paciente como para os outros pacientes que estão presenciando aquilo ali, né? É uma ideia maravilhosa, eu gosto desse tipo de incentivo. Eu acho que o apoio, na verdade, quem tem um diagnóstico de câncer, ter o apoio das pessoas, dos familiares, dos médicos. Eu realmente, não porque estou aqui na frente, né, num podcast da Unimed, mas a Unimed realmente, tanto os colegas médicos como... Eu tive um grande apoio, realmente. Sim. Um apoio bem... Isso também aconteceu comigo. Foi um apoio grande, foi tudo que eu precisei, eu consegui fazer, sem delongas, sem demoras, sem nenhum empecilho. E aí, só pegando aqui o gancho do que você falou do Outubro Rosa, que Outubro Rosa, né, é um mês de conscientização, né? A gente escolhe um mês no ano para dar aquela chama ativa, aquela chama para todo mundo, aquele recado assim, para todo mundo chamar atenção para aquilo ali. Mas a minha mastologista, que não foi o Dr. Gustavo, porque eu não conhecia ele na época, viu? Se eu conhecesse, seria ele. A minha mastologista, ela diz uma coisa: Outubro Rosa, perfeito, todo mundo chama atenção, todo mundo fica vidrado ali para pensar na mama, fazer mamografia, fazer exames. Mas vamos pensar também entre outubros. Entre outubros, você também tem que pensar na sua mama. Seja fazendo seus exames, seja consultando o mastologista, seja se cuidando a partir de sua vida pessoal mesmo, fazendo atividade física, se alimentando melhor, dormindo melhor, né? Fazendo autoexame, fazendo os exames periodicamente. Então, vamos chamar atenção não só para o outubro, mas os meses que ficam entre os outubros, entendeu? Porque todo mês a gente precisa estar preocupado com a nossa mama. Isso, se a sua mamografia, a data de nascimento dela, ou a data que você precisa fazer é abril, é maio, é junho, não espera Outubro Rosa não, faz logo anualmente, como foi indicado aqui por Gustavo. Minha esposa, Ana Tereza, ela faz todos os exames dela no mês de aniversário. Em agosto ela faz. Então o agosto rosa dela é agosto, né? Como a minha cirurgia foi em outubro, então realmente foi uma coisa foi assim, bem simbólico, né? Porque eu fiz a cirurgia exatamente naquele mês que todo mundo só falava em câncer de mama, e que saiu até na época, saiu um livrinho do pessoal de São Paulo falando, explicando bem direitinho, e eu li assim, porque é um mês que realmente se fala mais, né? Mas eu costumo dizer que para a mulher todo mês é rosa, todo mês deve ser rosa, né? Isso. O outubro ele vem para alertar mais da importância, para você que estava meio esquecida, tem que fazer, mas na verdade todo mês tem que fazer, todo mês a gente tem que pensar na gente, né? Uma coisa, só um adendo sobre o que ela falou, que eu não pensava tanto nisso, mas que realmente sobre a qualidade de vida da mulher, sobre os exercícios, a importância de alimentação, a importância de exercício físico. Então, depois do meu tratamento, até por conta de alguns remédios que eu tomo, né, eu comecei a ter dores articulares e dor articular bem tensa. Eu me levantava assim, e aí o meu oncologista puxou assim a minha orelha e disse: você tem que fazer exercício físico. Você tem que fazer exercício físico. E realmente muda assim a qualidade de vida. Hoje em dia eu regularmente, atleta menos, mas regularmente eu faço, porque realmente modifica. Até porque alguns tratamentos, né, têm como efeito colateral, né, dor do corpo, dor articular, e muda sim completamente.
Um dos tratamentos hormonais é o tamoxifeno. Tem muito efeito colateral? Isso. O tamoxifeno dá um efeito colateral para a paciente como se ela estivesse entrando na menopausa. Então são Que é pacientes antiestrogênico, né? Exatamente. O que a doutora Daniela está falando, existe um inibidor de aromatase, que dá muita artralgia, principalmente nos braços, no joelho, dessas articulações. Então é um outro tipo também de medicação, do mesmo jeito em relação de hormonoterapia, né? Só que uma outra classe. E tem efeitos colaterais. E aí exatamente isso que ela falou, que ajuda para diminuir a questão desses efeitos. Eu ia comentar. Sucesso foi a pessoa, o marqueteiro, ou se foi uma associação que criou essa ideia do Outubro Rosa. Fantástico. Quem teve essa ideia foi fantástico. Eu não sei quem foi. Você sabe quem foi? Não, eu já li alguma coisa nos Estados Unidos. Parece em Nova York, teve alguma questão onde uma pessoa que teve, e aí uma família, por conta dessa pessoa que teve, começou a divulgar essa questão. E ela gostava muito da cor rosa. E parece que ela chegou a falecer, inclusive. E aí começaram a ver essa questão do outubro. E aí fizeram questão de corrida, de maratona, essas coisas. E aí começaram a divulgar, apareceu, não me engano, foi em Nova York, que começou essa questão nos Estados Unidos na década de 90. Pegou mais na época de 90. Não sei se essa pessoa teve câncer nessa época ou começaram a divulgar mais por também. aí. Mas veio dos Estados Unidos. Talvez também pela prevalência, né? Que nós temos vários meses com várias cores, né? Mas talvez pela prevalência elevada também do câncer de mama, seja um fator do sucesso, vamos dizer assim. Não, eu acho fantástico, porque pegou. A população sabe que o outubro é rosa. E aí tiveram a ideia da saúde do homem, porque o homem nordestino, ele derruba boi, capa bode, né? Meu pai era macho para tudo. Agora fomos ali no hospital, mas fugia. Homem tem medo de fazer exame. Se fosse um homem para fazer mamografia, coitado, não faria. Não faria. E aí, fantástico, nós vamos ter o podcast, que é o Novembro Azul. Então, deu certo o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Agora, pegou carona, virou, né? Fantástico, quem teve Foi essa bom. ideia também. Porque virou um arco-íris de meses. Tem meses com 5 cores diferentes. Né? E não pegou. Mas o outubro, e vocês estão lindas de rosa, viu? Estão de parabéns, viu? Vieram a caráter. Parece mesmo. até que a gente combinou, né? De vir toda de rosinha, assim, pra chamar Eu mesmo a acho que não atenção. combinaram, não, mas por causa do convite tiveram essa ideia. Foram sugestionadas, né? É arroseada a sua musa, Arroseado, né? Aproveitando, o homem pode ter câncer de mama. 1% dos cânceres de mama são em homens. Não quer dizer que 1% dos homens vão ter câncer de mama, mas 1% dos cânceres de mama em homem. É raro, é raríssimo. Por isso que também não tem indicação de fazer rastreamento de mamografia em homem, graças a Deus para você, né? Mas porque a taxa é pequena de homem que é diagnosticado. E a questão é como um homem, de uma maneira geral, tem uma mama muito menor do que o da mulher, qualquer coisa que ele sentir, principalmente sair líquido pelo bico do peito, ou sentir algum caroço estranho na mama, o homem tem que procurar o médico para ser avaliado. Então, E só é o pra deixar essa- mastologista que ele procura. de preferência. Impressionante. Já pegasse algum aqui? Já. Eu tenho três homens. 2 meus e um do colega que a gente entrou de cirurgia. Vou evitar me consultar com você. Não, mas isso Lógico, eu sou 15 anos, né? não. Eu não indo me consultar com você significa que eu não estou com nenhuma descarga mamária, né? Exatamente. Vou tentar me controlar. Mas é importante também esse alerta, né? Porque é muito comum o homem achar que não tem É possibilidade, uma doença né? só de mulher, né? Em criança também acontece, mas é raríssimo, né? A mais jovem Muito, que eu muito peguei raro. foi 28 anos. Apesar de eu ter uma prima pessoal que teve câncer de mama aos 24, mas eu ter operado, eu operei a mais nova minha, foi com 28. Que é nova, né? Muito nova, muito jovem. Muito. Jovem mesmo, é. E sensação de morte, a mãe. Ah, meu Deus. Cria o sentimento de culpa, foi que eu fiz de errado para ter. Eu comi brigadeiro demais. Olhe, eu não passou isso não. Eu já ouvi várias pessoas com essa sensação de culpa. Você pode ter feito isso, você... Inclusive, eu sou muito tranquila, de um modo geral, sou super light, né? Mas eu via várias pessoas falando isso, já li algumas coisas, mas para mim não passou na minha cabeça. O que foi que eu fiz, não.
Você teve De jeito isso? Também nenhum. Pra não, mim não. passou porque tem que ter mesmo, né? Dar de mamar, amamentação, diminui o risco? Diminui. A amamentação é um dos fatores de diminuição de risco de câncer de mama, que ajuda, né? Existem alguns fatores de risco de câncer de mama. Posso falar rapidamente aqui? Vamos dizer... Pode falar até devagar. O fato de ser mulher é o que aumenta mais o risco para câncer de mama. 1% dos cânceres de mama, como a gente falou, é em homem. Mas a maioria, só o fato de ser mulher já aumenta risco para câncer de mama. O paciente que já teve câncer de mama aumenta risco para câncer de mama. Uma paciente que nunca pariu, nunca no lípana, né? Nunca nem engravidou no ligesto ou no lípano. E, logicamente, nunca amamentou. A mama, ela só termina o seu desenvolvimento completo a partir do momento que a mulher amamenta. Então, paciente que tem a mama densa, é mama jovem, justamente quando ela começa a amamentar, essa mama se desenvolve, termina esse desenvolvimento dela. Por isso que ela ajuda nessa questão da lipossubstituição. Pacientes hoje em dia estão tendo cada vez filhos mais tardes. Pacientes que têm uma menarca, que é a primeira menstruação muito cedo, e a menopausa, a última menstruação muito tarde. Então, nessa exposição ao hormônio, também aumenta risco para câncer de mama. Pacientes que estão submetidas a locais de radiação, aumenta risco para câncer. Paciente, aumenta risco de... Anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? É uma Boa questão bem pergunta. discutível. Anticoncepcional aumenta o risco? Veja, de uma maneira geral, não. Tá? Hoje em dia, os anticoncepcionais têm uma dosagem bem baixa. É porque antigamente, da mesma coisa da terapia de reposição hormonal, tinha umas dosagens muito altas. O anticoncepcional tinha uma dosagem muito alta. Então, o que é que acontece? Se você quiser trabalho que aumenta risco para câncer de mama, eu lhe dou. Se você quiser trabalho que não aumenta risco para câncer de mama, eu também lhe dou. Então, é uma questão muito divergente. Mas, de uma maneira geral, não aumentaria risco para câncer de mama. Inclusive, ele ajuda muito outros tipos de câncer. Você não tem que fazer com que uma mulher, principalmente uma paciente jovem, com esse risco de uma gravidez precoce, que tem outros problemas e influenciar você desempenho no câncer de mama, você vai fazer com que a paciente não use. Mas a questão maior que precisa ser bem deixado claro é que a paciente que teve câncer de mama, ela não pode usar anticoncepcional. Então, se é uma paciente jovem que está ainda na questão da sua sexualidade, que pode engravidar, ela tem que evitar com métodos de barreira. Hoje, ainda seria o dia mesmo de que não cobre. seja um tumor hormonodependente. Exatamente, a gente não abre mão. Aí o que eu vale salientar, hoje a gente está falando em outubro de 2023, mas já existem trabalhos querendo liberar alguns DIUs hormonais, mesmo em pacientes que já tiveram câncer de mama. Mas de uma maneira geral, hoje, rotineiramente, a gente ainda proíbe. Então, que teve hormônio, seja terapia de reposição hormonal ou anticoncepcional, a gente não usa, tá certo? Luciene, se você fosse dar um conselho para uma mulher que acabou de ter o diagnóstico, o que é que você falaria para ela? Coragem. Parece o fim, mas não é o fim. Muita coragem. Se cerque de pessoas que amam você, que gostam de você, que se preocupam com você, porque é importantíssimo você ter uma boa rede de apoio. Procure médicos que são bem conceituados, que você confia também. Siga o tratamento à risca. Não queira dar um de médico e começar a estudar um monte de coisa, ler um monte de coisa, porque isso vai te atrapalhar. Eu sou médica. Quando eu tive o meu câncer de mama, eu virei paciente. Eu não quis nem ler o que era o câncer de mama. Eu segui à risca tudo que a minha mastologista e minha oncologista indicou. Eram duas pessoas que eu confiava, pronto. Eu confio, pronto, vou fazer tudo aquilo ali. Então, eu acho que isso é importante. E continue se cuidando, mesmo durante o tratamento, no sentido de alimentação muito saudável. Tenha muito cuidado com a sua alimentação. Tire da sua alimentação tudo que não presta. O que é que não presta? Açúcar, farinha de trigo e tudo que for industrializado. Tire. Faça atividade física na medida do possível. Né? Tem gente que faz quimioterapia e fica ótima. Os quimioterápicos hoje são maravilhosos, dão pouquíssimos efeitos colaterais.
muitas mulheres não sentem nada com quimioterápico, não tem nenhum efeito colateral, então você pode fazer atividade física. Você pode fazer caminhada, academia, musculação, seja o que for, faça alguma coisa. Procure sua espiritualidade, se você tem religião, se apegue à sua religião, porque faz diferença, né? Tem inúmeros trabalhos, acho que a Gustavo até pode falar mais do que eu, mostrando que ter uma fé, ter uma religião, acreditar em Deus, acreditar no sucesso do seu tratamento, ajuda muito nesse sucesso. Acho que eu falei tudo, falei muita coisa. E é isso, acho que é por aí. Dormir bem, né? E também um apoio psicológico, isso que eu ia falar, estava esquecendo. Mas apoio psicológico, claro, é difícil, é uma estrada árdua, não é fácil, tá? Então, precisa de apoio psicológico, de um profissional bom, tá? Que vai te ajudar a percorrer essa estrada de pedras, mas saiba que lá no finalzinho tem uma luzinha bem bonita, tem um arco-íris lindo, um pote de ouro. Às vezes o câncer, ele é um transformador de vidas. Às vezes sua vida se transforma para melhor depois que você passa por aquilo ali, que você se cura. Isso aconteceu comigo. E eu tenho certeza que vai acontecer com você que está passando por isso, tá? Então acho que esse aí era meu recado. Bem. Por favor, dê sua homenagem de força. Homenagem não, sua mensagem de força para quem está... O diagnóstico é pesado, né? Claro que dependendo do estadiamento, dependendo de quão precoce ou menos precoce, o tratamento vai ser mais ou menos pesado. Isso é uma coisa também que é interessante, que câncer não é tudo igual. O próprio câncer de mama não é igual para todo mundo, a abordagem é diferente, os tratamentos são diferentes, a depender do estadiamento que você diagnostique. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, menos agressivo, menos sofrido é o tratamento. Por isso que é importante a gente diagnosticar antes dele ser palpável, é o ideal, na verdade, né? Mas se por acaso eu tivesse diagnóstico, eu seguia em frente, né? Eu operei aqui, minha cirurgia foi aqui, meu tratamento praticamente todo foi aqui. A radioterapia não foi aqui porque não tinha na época aparelho de radioterapia aqui, mas a cirurgia, tudo, aí os colegas, porque você não vai para Recife, aqui tenho colegas que eu confio, né? Então, assim, se entregue para colegas que você confia e tenha força, tenha fé, se cerque de pessoas que gostam de você, porque realmente não é fácil, né? Mesmo ele mais precoce, mesmo com o tratamento menos agressivo, eu acho que emocionalmente, às vezes fisicamente, vamos dizer, eu não fiz a quimioterapia, mas emocionalmente é muito pesado, né? E confie, acredite e vai em frente, né? E vai tratando. Qual é o próximo passo? O que precisa fazer? É isso, estou lá, estou fazendo, né? Se for uma equipe boa, uma equipe que você confia, é passo a passo, né? Você, cliente Unimed, Vale do São Francisco, saiba que você tem uma rede de proteção. Nós temos médicos especializados, não somente em câncer de mama, nós temos oncologistas, mastologistas, nós temos médicos cirurgiões, enfim, nós temos médicos gabaritados, especializados para dar o melhor tratamento aqui na nossa região. É uma vantagem do plano Unimed, é ser cercado por pessoas muito competentes. E hoje a Unimed tem um serviço específico para o câncer, que é o Unionco, fica em Juazeiro, no Hospital Unimed em Juazeiro, ali na Rua do Paraíso. Todo reformado, bem cuidado, você será muito bem acolhido. Lá vai desde consultas até fazer as quimioterapias, se assim for necessário. E tem o sino da vitória. Não quero que vocês usem o serviço, mas se precisar,